Para emergência? Boa noite. Boa noite. Eu tô ouvindo uns gritos aqui atrás da minha rua, uma mulher pedindo socorro. Daí tem um homem gritando também, né? Tá ok, senhora. Tá gerando ocorrência. Assim que tiver abertura, eu desloco atender ali, tá bom? Sim, senhora. Então tá bom, né? Tá, obrigado pela ligação. Boa noite pra senhora. Esse gente tá agredindo a mulher que faz tempo, nós não pode nem ouvir a voz dela mais. Tá em Curitiba? Aqui na Fazenda Rio Grande, na rua São Simeão. É a terceira vez que eu tô ligando. Já tá sendo encaminhado o atendimento aí. Meu Deus, mas por que demora tanto? Boa noite, com emergência? Meu enteado está aqui na minha casa. Ele disse que matou a esposa dele lá na Fazenda Rio Grande. A nossa sociedade é violenta. E essa violência está tão enraizada em nosso meio que nos acostumamos. Normalizamos comportamentos violentos, como gritos, humilhações, agressões e diversos tipos de violações físicas e psicológicas. As justificativas são muitas. Ela tem um gênio forte. Eu bati para educar. Meu pai e minha mãe faziam assim, eu não morri. Normalizamos a violência a tal ponto que a gente já não sabe mais quando é violência e quando não é. As pessoas hoje já não sabem identificar quando estão vivendo um relacionamento abusivo. A nossa sociedade é violenta e, como consequência, cresce no nosso meio uma das formas mais cruéis de violência, a violência doméstica. A violência doméstica é cruel porque ela acontece de forma velada, no culto do lar, um lugar onde a gente devia se sentir protegido, seguro. Violência doméstica é aquela que é praticada entre pessoas que têm uma relação de afetividade, cônjuge, genitores, filhos, irmãos. É preciso entender que, apesar da mulher ser predominantemente a vítima da violência doméstica, por se tratar de uma forma de violência que acontece no âmbito familiar, entre pessoas que possuem uma relação de afetividade, todos podem ser vítima. A violência doméstica, então, não se confunde com a violência contra a mulher. Violência contra a mulher é mais ampla. Ela pode acontecer em qualquer lugar, na escola, no trabalho, na rua, e pode ser praticada por qualquer pessoa. A violência doméstica acontece entre pessoas que possuem relações de familiaridade, afetividade. Por isso ela é tão cruel. Por ser velada, é mais difícil de ser denunciada, de ser combatida. Violência doméstica não é só bater. Violência doméstica não é só matar. Sabe quando inventam mentiras sobre você? Fofoca. Te acusam de coisas que você não fez. Fazem calúnias, difamações, injúrias. Isso é violência moral. E quando mexem com a sua cabeça, te humilham, fazem você se sentir um lixo, acabam com a sua autoestima. Isso é violência psicológica. E quando o alvo é o seu bolso? Querem te destruir, acabando com seus bens, tirando ali o seu dinheiro, a sua autonomia financeira. Isso é violência patrimonial. A violência sexual, ela dispensa explicações. Mas eu queria frisar aqui que ela acontece também dentro do casamento. O casamento não faz com que o cônjuge seja obrigado a praticar atos sexuais contra a sua vontade. Negligência, abandono, maus tratos, uma série de outras coisas que são violência. A violência doméstica é muito mais do que a gente imagina. A violência, ela dificilmente começa
com um soco na cara, salvo em alguns casos. A violência ela começa de forma sutil, um grito, uma humilhação, até que se torna comum. Vai evoluindo até chegar numa agressão, na morte. Por isso que, se a gente conseguir identificar o início desse ciclo de forma precoce, é possível tratar e impedir que ele evolua para uma situação, uma violência mais grave. Pensando nisso, surgiu o projeto As Diversas Faces da Violência Doméstica, mecanismos de conscientização e amparo às vítimas. Eu sou Andréia Cunha, eu sou advogada, professora universitária do curso de Direito e idealizei com os meus alunos esse projeto acadêmico, com o objetivo de levar informação jurídica de forma simples e objetiva para a comunidade. O nosso projeto nasceu no ano de 2021, em meio à pandemia de Covid-19. Naquela época, os casos de violência doméstica explodiram. Quando as pessoas se viram presas dentro de casa, as famílias descobriram que não sabiam mais conviver. E ali, as relações se transformaram em violência. Muitos desses casos acabaram, literalmente, em morte. A gente queria descobrir uma forma de combater a violência doméstica. O nosso projeto se direcionou para as vítimas vulneráveis, ou seja, pessoas que possuem alguma forma de desvantagem social, física ou biológica, porque essas pessoas têm dificuldade em obter ajuda para sair da situação de violência. Imaginem a dificuldade para uma criança sair de uma situação de violência praticada pelos próprios pais. Nós temos exemplos famosos. Henri Borel, Isabela Nardoni, Bernardo Boldrini, que deu nome à Lei da Palmada. Será que ninguém viu o que estava acontecendo? O Bernardo, por exemplo, ele já tinha pedido ajuda no Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Pediu ajuda na escola. Mas essa ajuda só chegou depois da morte dele. Tarde demais. É por isso que o nosso projeto se direciona a crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e mulheres. Partindo disso, nós identificamos dois principais obstáculos que impedem as vítimas de buscar ajuda. O primeiro deles é compreender o que é violência doméstica e os tipos de violência. O segundo é se reconhecer na condição de vítima. A pessoa que está na situação de violência passa por um longo período de negação, até entender que é vítima. E isso acontece por duas razões. A primeira é porque ela acredita que está vivenciando as dificuldades normais de qualquer relacionamento. E o que acontece não é nenhum problema. É só mais uma discussão de casal. Ela é minha mãe, me bateu porque eu fiz bagunça. A segunda razão é vergonha social. Algumas pessoas se negam a aceitar que alguém na posição em que elas ocupam pode passar por uma situação dessa. Partindo daí, então, o nosso projeto elaborou uma cartilha e iniciou um ciclo de palestras no município, nas escolas, nas unidades básicas de saúde. Fizemos lives nas redes sociais, construímos as redes sociais do nosso projeto para prestar orientação e tirar dúvidas. O nosso material quer fazer a vítima entender quando está diante de uma conduta violenta e criminosa, que é vítima e não culpada pelo comportamento do agressor.
quais os direitos delas e quais as formas de obter ajuda. E, principalmente, que essa é uma luta de toda a comunidade, nossa. E, então, um ponto principal também é a gente entender que a punição não é a única forma de solução para a violência doméstica. Quando eu penso em punição, eu salvo uma vítima e condeno outra. A próxima que se relacionar com o agressor. O próximo filho, a próxima namorada. Salvo uma família e condeno outra. Porque ele não vai parar, ele não vai mudar. Eu preciso quebrar o ciclo. Porque a vítima de hoje pode ser o abusador do futuro. Eu quero apresentar para vocês o José. O José casou com a Márcia, tem 2 filhos, é trabalhador. Mas quando as coisas ficam difíceis, ele bebe um pouco. Ele precisa desestressar, aliviar as tensões da vida dura. Quando ele chega em casa, tarde da noite, a Márcia está preocupada. Pergunta onde ele estava. Os meninos estão brigando. A casa é uma confusão. Ele se irrita, explode, briga com todo mundo. Nas crianças, uma surra de cinta. Os 2 vão deitar. Problema resolvido, silêncio. Na Márcia, uns 2 socos já foram suficientes. Ele avisou da última vez que, se isso acontecesse de novo, ele ia bater nela, ela ia apanhar. Ele é o homem da casa, ele precisa colocar ordem. Esse ambiente violento é o que o José chama de lar. É o lugar onde ele se sente seguro, porque tem um sentimento de pertencimento a essa realidade. Porque era assim que o pai tratava ele, os irmãos e a mãe. É essa realidade que ele conhece, porque ele cresceu nela. Então, o tratamento é necessário para quebrar o ciclo. Não basta punir se eu não tratar. É óbvio que a prevenção é o melhor, sem dúvida. Mas se não adianta eu punir, se eu não tratar, porque a violência vai continuar. E, por fim, é preciso a gente lembrar que a rede de proteção, às vezes, falha. O áudio que nós ouvimos no início é uma chamada para emergência, pedindo ajuda. Essa ajuda falhou. Ela chegou tarde. Foi 1h30. Aqui estava reduzido, mas foi 1h30, todos os vizinhos ligando. E a polícia chegou tarde. A vítima morreu. Mas isso não é motivo para você que é vítima desistir. Muito pelo contrário. Saber que a rede é falha é um motivo para que nós possamos compreender que é dever de toda a comunidade, eu e você, nos unirmos para acabar, para reduzir a violência doméstica. Você não precisa se colocar em risco para ajudar. Aconselhar, orientar, já ajuda muito. Além disso, existe denúncia anônima. A nossa sociedade, ela é violenta, mas pode deixar de ser. Se nos unirmos, juntos, podemos transformar dor em força, silêncio e justiça. Eu venho convidá-los a fazer uma reflexão hoje. Reflete sobre o seu comportamento e da sua família. O que você pode fazer para tornar o mundo mais pacífico? A sua atitude pode salvar uma vida. Obrigada.